Aleluia. Pode se assentar, amado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Eu queria ler com vocês a parábola dos pagamentos, como está aqui na minha Bíblia eletrônica. Na sua Bíblia, como é que está o nome dessa parábola aí? Oi? Dos trabalhadores. É como ela é muito mais conhecida. E Jesus pega uma parábola, a chamada dos trabalhadores, para ilustrar mais ou menos o que é o reino dos céus. E eu vou te dizer por que eu vou ministrar essa palavra hoje. Você me ouve falar que nós vivemos num tempo em que o ser humano passa por uma desconstrução para pior e muito ligeira. Vivemos uma relação extremamente solitária porque ninguém confia em absolutamente mais ninguém. E essa falta de confiança, produto do fenecer da fé, como eu preguei na quarta-feira passada, eu só posso ter fé que está vinculada ou edificada sobre o amor e só posso ter amor se tenho fé. A fé faz manutenção do amor e o amor da fé, como ministrei lá. Como a iniquidade fenece o amor de muitos se esfriaria, a gente não tem fé no outro, é o que eu chamei de uma incredulidade antropológica, ninguém acredita em mais ninguém. E porque a gente não acredita em mais ninguém, os laços do amor feneceram. Essa incredulidade antropológica, essa incredulidade no outro, nos empurra obrigatoriamente para uma vida de solidão. Você está no meio da massa sozinho. Você está no meio do estádio do Maracanã lotado sozinho. Você está na tua balada junto com os teus amigos sozinho. Você está nas suas festas e suas orgias, cercada de mulheres e homens sozinho. Você está na igreja junto com os teus irmãos sozinho. Sozinho. A solidão é quase uma imposição da pós-modernidade. E a solidão é a consequência da incredulidade. Não é só da ausência de fé em Deus, mas a ausência de fé nos homens. Como a gente perdeu a fé, somos entregues a nós mesmos. Não tem jeito. Você pode ir lá, dar uma voltinha e tal, mas você tem que voltar para si, tem que se encontrar com a tua angústia, com a tua dor, com a tua adversidade. Tem que viver essa desgraça toda que habita o ser humano, quase todo mundo nesse tempo presente. Isso vai se tornando cada vez mais insuportável e aí vão. Aí as doenças psicossomáticas, cada vez mais numerosas e cada vez mais novas. E aí você, por causa dessas doenças psicossomáticas, tem que tomar remédio. E aí a gente vai vivendo à base de remédio. Dorme por causa do remédio, tem equilíbrio por causa do remédio, come por causa do remédio, para de comer por causa do remédio. Nós vivemos uma vida extremamente artificial. Nós não temos mais sono natural, só dorme por causa do remédio. Se a gente não toma remédio, a gente perde o equilíbrio, deprime ou vai lá para outro polo. Somos bipolares. A gente só emagrece se tomar remédio, só se mantém magro se tomar remédio. A gente só mantém a memória se toma remédio, senão perde a memória. A gente só consegue ter saúde biológica por causa do remédio, senão o coração dispara. Senão o ácido úrico dispara. Senão não sei o que dispara. Nós vamos vivendo uma droga de vida, porque é uma vida drogatizada. A gente não consegue mais nada naturalmente. A sociedade, por exemplo, só consegue alegria se tomar alguma coisa. Pega a juventude de hoje, duvido ela conseguir alegria se não for por estímulos externos. Ou precisa beber, ou precisa cheirar, ou precisa injetar. Não tem nada mais natural. Não há nada na humanidade pós-moderna que seja produto da própria natureza, que emana da sua interioridade. Nada. Salvo raríssimas exceções. E essas exceções são exceções desde que a Terra existe, desde que o mundo existe. Aí eu, como lido com gente, interioridades, não sou esteticista, trabalho com a área interna,
despejam num gabinete o que despejam em lugar nenhum, nem diante de um psicólogo, de um terapeuta, às vezes a pessoa despeja. Num gabinete de uma pessoa crédula, que tem credibilidade, despeja. Então eu atendi um colega, mais um dos colegas que perdeu a fé. Não acredito no reino de Deus. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, eu não acredito porque eu estive na igreja a minha vida inteira, desde garoto, e eu nunca descobri esse reino dentro de mim. Então esse reino não existe. Mais um. E não adianta, eu sou muito franco no que digo, não sou sincerista, eu sou sincero. Eu digo no gabinete a verdade em amor, eu tento dissuadi-lo, eu tento raciocinar com a pessoa. Falei assim, pô, meu brother, pensa bem, se você nunca teve esse reino, veio para a igreja, disse ter um chamado vocacional, pastoral, foi para o seminário, passou por um concílio de ordenação, foi consagrado pastor, você foi pastorear uma igreja, você foi ministro da palavra, e se você não sentiu o reino de Deus dentro de você a vida inteira, você foi um mentiroso a vida inteira. E alguém que mente a vida inteira nunca encontrará o reino dentro de si mesmo. Porque o reino de Deus é o reino da verdade. Então, mais uma vez, eu te digo o que eu tenho dito há 25 anos de ministério, principalmente aos colegas de ministério que têm perdido fé. O problema não está no reino, mas em quem o busca, esperando que ele se estabeleça dentro de si. O reino de Deus não pode estabelecer dentro de qualquer peito. Nada podemos contra a verdade, mas a favor dela. O reino de Deus é um reino de justiça. Então, se você diz que se converteu, você passou pela escola bíblica, você passou pelos trâmites de uma igreja evangélica, você disse que teve um chamado, você disse para um concílio que teve uma experiência de conversão e chamada, você foi para um seminário, você estudou teologia por 4 anos, se é que você estudou, você recebeu a imposição de mãos do presbitério, você foi consagrado pastor, aceitou o convite de uma igreja local, você ministrou sobre o coração de gente, sobre a alma de gente, e agora você diz que você nunca teve o reino? Pô, você me perdoe. Eu não me entristeço com você porque você está dizendo que nunca encontrou o reino, e muito menos porque você dizendo que nunca encontrou o reino vai tentar tirar de mim a certeza da existência dele. Não, eu me entristeço por saber que você é um mentiroso crônico. Não, eu não sou mentiroso crônico, mas é o que você está me dizendo, pô. Como que você vai ser pastor sem reino de Deus estabelecido dentro? Como, cara? A não ser que você esteja equivocado. O reino está dentro, mas você não está conseguindo percebê-lo. Talvez você esteja vivendo dores muito profundas. Talvez você esteja vivendo o que eu tenho dito ao longo dos últimos anos, um ateísmo psicológico. Você só está chateado com Deus porque Deus não respondeu às tuas projeções. Então você, com birra, está dizendo que Deus não existe. Estamos em litígio, então o culpado é ele. Se for isso aí, é outra história. Não quer dizer que o reino de Deus não exista. É que você está mal consigo. Aí eu toquei na ferida. Aí eu vejo a cabeça baixando, aquela lagrimazinha, aquela aguazinha que sai do buraquinho assim, descendo. Eu falei, então nós encontramos o ponto nevrálgico. Vamos conversar? E a gente conversou. A gente tem duvidado da existência do reino de Deus e do Deus do reino, que é pior. Não é por causa do reino nem de Deus. Eu tenho tentado fazê-los entender e ajudá-los a pensar junto comigo sobre o reino de Deus, o Deus do reino, a realidade da vida espiritual e entender o quanto a nossa vida cotidiana, a nossa vida biológica, a nossa vida sociológica, social, enquanto a nossa vida objetiva tem a ver, será a proporção da nossa vida subjetiva. Deus, no meio de 7 bilhões de pessoas, escolheu um povo e chamou de seu. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então há um povo que ele escolheu chamar de seu. E dentre esse povo que ele escolheu chamar de seu, está o teu nome. E o povo que ele escolheu chamar de seu é um povo dentro do qual ele estabeleceu o seu reino, porque ele quem diz que o reino de Deus está dentro de vós.
Isso é um mistério, porque se o reino é do tamanho do Deus que a gente serve, olha para a criação de Deus, por tantos multiversos que existem. Esse reino infinito cabe dentro de nós. É um mistério. É inexplicável. A paz desse reino, nós pregamos domingo passado, excede todo entendimento. Não se explica. Quando a gente pega uma palavra como essa que eu coloquei aqui no meu púlpito, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então, o homem está tentando entender Deus pela sua sabedoria. O texto está dizendo, pela sabedoria do homem, ninguém vai entender a sabedoria de Deus. Como não tem como o homem entender Deus, Deus resolveu salvar o homem pela loucura da pregação. Então, a loucura. Para o saber humano, o reino de Deus extrapola. Então, não dá para conhecer o reino de Deus pelo intelectismo. Não dá para entender o reino de Deus pela filosofia. Não dá para entender o reino de Deus pela teologia. Não dá para entender o reino de Deus por gia nenhuma. Tem como. Bobagem. Ele resolveu salvar os que vão fazer parte do reino pela loucura da pregação. No mesmo livro ele diz que para os perdidos a palavra da cruz é loucura, mas para os salvos ela é o quê? Poder de Deus, já falamos sobre isso aqui. Duas visões sobre o mesmo tema. A palavra da cruz para os perdidos, para os que perecem, é loucura. Então eu olho para a cruz, a palavra dela, para mim, é loucura. A Bíblia diz, é porque você está perdido. Mas para os salvos, que olham para o mesmo lugar, ela é o poder de Deus. Duas visões sobre o mesmo tema. Então, o sagrado é percebido à proporção da nossa realidade. Se eu estou salvo ou se eu estou perdido. Então, quando você que é salvo, se é que é salvo, cada um sabe da sua vida, entra em litígio sobre fé, reino de Deus, religião, com alguém que não é, você está só gastando força, porque nunca vão chegar a um denominador comum. As discussões facebookianas, teológicas, nos fóruns da vida, bobagem, cara. Leva tua mulher para almoçar fora. Leva teu cachorro para passear, pô. Vai para academia, vai malhar, vai fazer crescer o bíceps, o tríceps, quadríceps, glúteo, mulher. Entendeu? Porque não tem como chegar a um denominador comum sobre o reino, porque nós estamos vendo de uma perspectiva diferente. Não tem como. Vamos, não vai dar tempo mesmo. Esse a gente vai ter que acabar na semana que vem. Olha o que está dizendo o texto aí. Mateus 20. Porque o reino dos céus, olha aí, é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Que hora que ele saiu para contratar trabalhadores? De madrugada. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Que hora que ele chamou essa segunda leva? Na terceira hora, 3 horas. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, ide também vós para a vinha. Bom, esses últimos, ele chamou a que hora? Às 6, às 9 e às 11. Então, ele saiu para convidar a gente para trabalhar em vários horários. Uma vez a gente se lembra. Começou em que horário? Madrugada. E depois? 3 horas. E depois? 6, depois? 9, depois? 11. Então, um começou de madrugada. Um começou às 3 da manhã. Outro começou às 6. Outro começou às 11. Às 9. Outro começou às 11. Vai acompanhando. Ao anoitecer, 8, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. O cara começou a trabalhar às 11, recebeu 1 denário. Vindo então os primeiros, os que começaram de madrugada, por exemplo, pensaram
que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Segura aí. Pensa. Um começou a trabalhar que hora? Madrugada. O outro, 3. O outro, 6. O outro, 9. O outro, 11. O único salário tratado foi quem começou de madrugada. Vou pagar 1 denário por dia. Chegou a noite, a hora do pagamento. Chame quem começou às 11. O expediente acabou às 18. Aí esse cara que chegou às 11, trabalhou de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Trabalhou 7 horas. O que chegou às 9, trabalhou 10 horas. O que chegou às 6, trabalhou tantas horas. O que chegou às 3, tantas horas. O que chegou de madrugada, trabalhou muito mais. Mas no final do dia, todo mundo recebeu o quê? O mesmo salário. Aí eu pergunto para você, é justo ou injusto? Justo ou injusto? Não ouvi? Injusto. Bom, se isso não tivesse escrito na Bíblia, esquece a Bíblia. Isso é uma história que eu contei do empresário da nossa igreja, que conta que aconteceu essa semana. Justo ou injusto? Injusto. É só porque está na Bíblia que a gente fica, meu Deus. Pois bem, vamos continuar. 12. O 10. Vindo então, os primeiros pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Ao recebê-lo, olha lá, murmuraram contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha aí que coisa sinistra. O reino dos céus é assim. Então, para você entender o que eu vou te ministrar hoje na quarta-feira que vem, não tem como termos a mesma visão do reino de Deus se a visão que eu tenho desse reino, eu tenho estando dentro dele e ele estando dentro de mim, ou de uma outra perspectiva, nem tendo-o dentro de mim, nem eu dentro dele. É como a visão sobre a cruz. Para quem está perdido, loucura. Para quem está salvo, é o poder de Deus. Espera aí, um chama de loucura, outro de poder de Deus. Que visão distoante, tão grande, é esta a respeito do mesmo tema? É por causa da sua geografia espiritual. Um vê a partir da visão do reino, o outro vê a partir da visão de si mesmo. E o texto está ensinando a mesma coisa. Por que um sujeito disse, é injusto o que o senhor está fazendo? Porque ele está olhando para a justiça do reino a partir da visão do si mesmo. Quando eu olho para mim e pensando em mim primeiro, quando a visão é individual ou individualista, eu olho para o que o senhor está fazendo, estou dizendo, isso é uma injustiça. Mas, se eu olho pela visão do patrão, pela visão do todo, pela visão do reino, eu digo assim, ó, na verdade, eu não tenho nada a ver com isso. O que ele tratou comigo, ele cumpriu. Ele não está sendo injusto. Ah, mas então por que o cara que trabalhou muito menos do que eu recebeu? Bom, Zé, não é problema seu. Isso é um problema dele com o patrão. Aí eu pergunto, o que murmurou? Murmurou por causa de algo que ele deixou de receber? Ou ele murmurou porque alguém recebeu algo? Alguém recebeu algo. O problema não era, aspas, a sua desgraça. O problema era a graça sobre o outro.
Eu não estou reclamando o que aconteceu a mim. Eu estou sofrendo pelo que tu fizestes a ele. Ou a eles. Mas e se eles não existissem? Eu ia pegar o meu denário e ir embora, dando glória a Deus. Eu não estou sofrendo a minha dor, não estou reclamando da minha dor. Eu estou sofrendo porque ele não está sentindo dor. Eu não estou chorando a minha desgraça, eu estou chorando que ele não está desgraçado igual a mim. Eu não estou triste porque eu estou duro, eu estou triste porque ele tem dinheiro. Eu não estou triste porque meu casamento acabou, é porque o casamento dele é feliz demais. Nosso problema é o outro. Quando que o nosso problema é o outro? Quando nós olhamos o reino na perspectiva da subjetividade. Então, escute, não tem como enxergar o reino de Deus sem que a gente cumpra a ordem do Deus desse reino em Jesus, que diz, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Se você não conseguiu se negar a ponto de olhar a vida, Deus, o reino e a sua justiça, a partir da perspectiva do empresário, ou seja, da perspectiva de Deus, que olha o todo, que mata o individualismo, o eu para o nascimento do nós, se eu não consigo me negar ao ponto de conseguir me alegrar com a alegria do outro, meu irmão, você vai mudar de religião, vai mudar de igreja, você vai mudar de linguagem, vai virar pastor, bispo, apóstolo, vai virar, como eu já tenho, Jesus 2, có-Deus. Você vai virar o raio que o parta. Você não vai achar o reino de Deus nunca. Não tem jeito. Então, quando eu vejo as discussões sobre o reino, eu falei, meu Deus, quando é que essa gente vai aprender? Quando é que o ser humano vai entender que cada discussão que a gente gasta, a gente está jogando vida fora, se a gente não tem noção de com quem discute, sobre o que discute? Pelo amor de Deus. Remir o tempo é uma ordem da Bíblia. Nós temos pouco tempo de vida. A gente não pode desperdiçar a vida assim tão facilmente. Se a gente fosse julgado pelo tempo que a gente gasta com idiotice, com discussões tolas, com realidades que gente fala como se fosse doutora naquela realidade e nunca experimentou. Nós vivemos num mundo de achólogos, de gente doutora em astrologia. Ela acha que é aquilo e fala como se tivesse doutorado naquele achismo. E você engole esse negócio. Você tenta convencê-la de que você sabe mais daquilo que ela acha do que você. Do que ela. Aí eu fico pensando, meu Deus, tanta gente, meu Deus, abençoa a minha vida, abençoa a minha vida. E às vezes Deus olha para mim e fala assim, meu filho, eu não posso abençoar a tua vida, porque toda a vida que eu te dei, você jogou em projetos tolos. Você gastou a sua vida em relacionamentos furtivos. Você se envolveu em projetos que é projeto de cachorro correndo atrás do rabo. Não pega nunca. Só morre cansado no mesmo lugar. Eu não posso abençoar a sua vida, porque o que você faz com a sua vida é uma ofensa para mim. E você diz que é meu filho, é do meu reino. Vai chegar uma hora que você vai cansar desse negócio e vai dizer, o reino de Deus não existe, Deus não existe. Não tem como. É Paulo quem diz em Coríntios, está na cruz, ela é uma mensagem. Agora, se eu olho da minha perspectiva, eu olho para a cruz, vejo um mané chamado Jesus de Nazaré, que foi traído pelos seus e morreu lá. Mané. Mas se eu estou no reino, eu olho para o mesmo Jesus e não vejo um mané que morreu naquela cruz porque foi traído pelos seus. Eu vejo um Deus que esvaziou-se, que se permitiu matar por amor a mim e que disse, Neil, eu morro a tua morte para que você tenha a possibilidade de viver a minha vida. E eu não vejo um mané falecido, não vejo um mané fraco, traído. Eu vejo um Deus amoroso, que me ama tanto e que sabia que por causa do pecado a minha vida se tornaria em determinado momento tão insuportável, que ele falou, se eu não ajudar esse cara, ele vai ser o diabo de si mesmo. A cruz é a expressão do amor de Deus. Você entende isso? Amém ou não amém? Amor de Deus.
Mas isso não se compreende discutindo. As nossas discussões são sempre em torno do orgulho. Nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos ser taxado como menos ou menor. E a gente está discutindo assunto que não vale a pena. Meu irmão, o reino de Deus não se discute, o reino de Deus se vive. E o reino de Deus, como ensina Ariovaldo Ramos, é como uma nave que está dentro de uma praça. Ele contou essa história bem simples, mas ilustra mais ou menos. Ele conta a história de uma nave que está numa praça e é invisível. Então todo mundo está passando por aquela nave, vai para lá e para cá, mas ninguém vê a nave. Ninguém vê a nave. Todo mundo passa, ninguém nem imagina a nave lá. Até que uma hora tem alguém passando, a nave abre a porta, alguém sai da nave, e aí te pega para dentro e joga para dentro. Aí você entra na nave, aí ela se torna visível. Aí ele diz assim, o reino de Deus é assim. Para quem está do lado de fora, ele é invisível. Mas para quem entrou, não há nada mais real. Nada mais real. Só dá para ver do lado de dentro. Tem como. Aí você vai ficar discutindo com quem está do lado de fora para você provar que, gente, tem uma nave invisível aqui. Vocês não estão vendo a nave invisível aqui, não, pô? Aqui a nave, aqui está aqui, gente. Que é isso, pastor? Está maluco, pastor? Não tem jeito. Só se tu entrar na nave. Se tu entra na nave, mesmo que você saia da nave, não adianta mais alguém falar, não existe nave ali. Você vai dar gargalhada. Coitado. Ele não sabe o que diz. Em vez de você ficar com raiva com ele, dele, porque ele está dizendo que a tua nave não existe, você devia ter misericórdia. Eu não entendo crentes orando para Deus mandar fogo no céu para quem tem fé diferente da nossa. Eu não entendo crentes amaldiçoando. Eu não entendo crentes xingando. Eu não entendo crentes dizendo bandido bom é bandido morto. O cara publicou um negócio, uma Bíblia e uma pistola 9mm em cima, dizendo, no máximo, a gente manda ele aceitar Jesus, depois mata. Bom, quem manda aceitar Jesus é o discípulo de Jesus evangelista. E quem mata? É do diabo, porque ele veio para fazer o quê? Matar. Bom, quando eu falo aceita Jesus, isso é verborragia. Quando eu mato, isso é atitude. Isso é fruto. Quando eu falo, Ingrid, aceita Jesus, isso não é evangelismo. Agora, se eu der um tiro na testa dela, isso é assassinato. Então, como eu falei na gotinha, a gente sabe de que espírito o sujeito é casa, a proporção dos frutos que o cara brota, do sentimento que ele esparrama no caminho. Então, o reino de Deus é diferente, como disse meu colega, não existe. Mas como que não existe? Pode não existir para você. Mas o que a gente tem a ver com isso? Se existe para você, curta esse reino, porque é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de vida e vida abundante. É um reino tremendo. E esse reino dos céus, o reino de Deus, só dá para ver para quem negou-se a si mesmo. Só dá para ver, porque negando-se a si mesmo, tu não vê mais a vida na perspectiva de si mesmo. Porque quem vê a vida na perspectiva de si mesmo, quando fala em justiça, ele só fala de justiça própria. Ele vive um amor, mas não o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Porque o amor de 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor do reino, diz que o amor não busca seu próprio interesse. Diz que o amor busca, só que não é o seu próprio interesse. Porque ele não vive mais para si, ele vive para a glória de Deus. E qualquer um que se doou a Deus, vai ver Deus doando-o para alguém como presente. Ninguém que se doa a Deus vive só para Deus. Deus vai te dar de presente para alguém. Então acabou a perspectiva do individualismo. Acabou a perspectiva da ausência de solidariedade. Acabou. Agora, enquanto você vê a vida na tua perspectiva, não, eu trabalhei mais que esse cara, eu tenho que receber mais. Espera aí, filho, quanto é que nós tratamos no início do dia? 1 denário. Quanto é que está na tua mão? 1 denário. Não, mas ele trabalhou menos do que eu. Então, teu problema já não é seu. Aí o mestre fala assim, pô, você tem dificuldade com a minha bondade? O que o sujeito que vê a vida na perspectiva de si mesmo chama de injustiça, o empresário diz assim, eu chamo de bondade. Olha a diferença de visão.
eu faço com que é meu o que eu quiser. Você não está sofrendo porque eu não cumpri a promessa. Você está sofrendo porque teu irmão tem o mesmo que você. Você ainda acha que o que você tem é mérito. Não, é graça. Não dá para entender isso não estando dentro do reino. Então o reino de Deus é a coisa mais linda. Quanto mais desgraça do lado de fora, mais eu me encanto com o reino de Deus. Quanto mais eu vejo apostasias dentro da igreja. Alguém me perguntou, pastor, o senhor não se impressiona com tanta gente apostatando? Se ninguém se apostatasse, é que eu ia ficar desconfiado com a palavra. Porque a palavra diz que os últimos tempos não viriam, o último tempo não viria antes que primeiro acontecesse a apostasia. E a apostasia não é abandonar a fé apenas. A apostasia é abandonar a razão para a qual existiu. De modo que você pode abandonar, apostatar mesmo permanecendo na igreja até o final da vida. Vem na igreja todo dia, cumpre a missão para a qual nasceu? Não, então está apostatado. Então existem apóstatas que apostataram e foram embora, e existem apóstatas que apostataram e continuam dentro, cantando no coro, pregando no meu lugar como pastor, tocando na banda, dirigindo o ministério, apostatado. Agora, por quanto tempo vai aguentar fazer isso? Não aguenta, porque já não faz mais parte da natureza. A natureza de quem apostatou, quando pensa em justiça, pensa na própria. Quando fala de amor, é amor próprio. E quando esse amor espraia para alguém que tenha feito menor esforço do que ele chama de injustiça, quando a palavra chama de graça. Graça. A graça, para quem não nasceu de novo, é uma injustiça. Então, dito isso, vamos à luz desse texto, analisar algumas realidades do reino de Deus bem práticas. Não vou falar de teologia, de nada disso. Vamos trazer o reino de Deus para a prática, para o dia a dia, para o cotidiano, né? Para a dona Maria entender, o seu Joaquim, a dona Maria, analfabeta, todo mundo entende, é simples. Não precisa ser teólogo, filósofo, nada, não é praticado no dia a dia. Então, a primeira coisa que eu compartilho com vocês hoje sobre o reino de Deus, a partir da visão que Jesus dá para os seus discípulos nessa parábola. Primeira coisa é que a gente termina. Primeiro, o reino dos céus pressupõe trabalho. O versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Bom, o proprietário saiu para contratar o quê? Trabalhadores. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, para que a gente não imagine que a nave não exista. Que o reino de Deus tem a ver com trabalho. Mas o trabalho não é trabalho para salvação, não. Como ensinam os crentes. A salvação no texto é o denário. Salvou o trabalhador da fome, salvou o trabalhador da vergonha, salvou o trabalhador da ociosidade. A salvação é representada no denário. O denário é uma propriedade do empresário, que é Deus. Eu não recebo o denário porque eu trabalho, como pensa o sujeito da madrugada. Não, eu estou recebendo aqui isso aqui porque eu trabalhei para caramba. O outro não trabalhou e recebeu. Então não é o trabalho que me faz receber. Pelo contrário, se você pensa que é o teu trabalho que te faz ser salvo, é porque na verdade você ainda não foi salvo. Porque aquele trabalhou e aquele não trabalhou e recebeu. Você ainda não entendeu o espírito do reino de Deus. É trabalhador, mas não entendeu o espírito do reino. Não é um sacrifício que você faça que te salva. O trabalho é outro. Irmão, nós precisamos entender, portanto, que o reino de Deus é comparado a um trabalhador, a um empresário que saiu para contratar trabalhador. Logo, o reino não tem a ver com essa imagem que nós temos em mente quando pensamos, por exemplo, em férias. Já preguei aqui sobre isso no outro contexto. Janeiro está chegando, falta um mês e pouquinho, aleluia. Dezembro é o mês que demora mais do que os outros 11. Porque janeiro é férias para a maioria de nós. Então, quando você pensa em férias,
Quer ver? Não sei se acontece comigo, com você, como acontece comigo. Férias. Sei lá, uma figura que combine com férias. Férias, praia. Aí, carioca. Férias, praia. Bom, a gente pensa em praia. Férias. Pede tua filha, desenha aí o papai de férias. Ela vai pegar o papai, botar na praia, aí vai botar as gaivotinhas voando, que é só 2 tracinhos. Bobear vai botar 2 coqueirinhos, uma redinha no meio, né? E o papai deitado na rede, alguma coisa assim, as ondinhas e tal. Então, férias, praia. Alguns de nós achamos que o reino de Deus tem a ver com férias. Se o reino de Deus me alcançou, se o Deus do reino me alcançou, a minha vida agora vai ser como quem está de férias a vida inteira. Não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade, não vou ficar mais duro, nunca mais engordo. Vou comer a beça, não engordo mais. O demônio da gordura está repreendido no nome de Jesus. Aí o cara cria um reino que é só dele. Esse reino não existe na Bíblia. Você criou um reino que é, como eu já preguei aqui, é um reino dentro do qual você entra dentro de uma bolha anti-dor, anti-frustração, anti-perseguição, anti-adversidade. Você acredita que o sujeito está sofrendo porque não é de Deus. Você é de Deus? Não. De Deus não sofre. Aonde que está isso? E quem acha isso, tira textos dos contextos para construir essa idiotice. Porque é Jesus quem está dizendo o meu reino é comparado como um empresário que foi procurar gente para trabalhar. Portanto, como nós já aprendemos aqui, quando a gente se encontra com Jesus, a gente não acha uma fonte de realização dos nossos desejos, a gente acha uma missão, a gente acha um trabalho. A gente encontra o nosso lugar no mundo. Você não nasceu para viver na praia, você viveu para trabalhar. O trabalho não põe só pão na mesa, o trabalho traz dignidade ao homem. Te dá o senso de utilidade, justifica a tua existência. O reino faz o que com a gente? Dá a sensação de que a vida vale a pena, porque a vida vale a pena. Por que o reino de Deus é o reino de Deus em nós? Para que a gente não sucumba ao vazio dessa geração, por exemplo, que tem tanta coisa para fazer, mas depois de cada feito o que sobra é mais vazio. Cada relação, vou estar com essa mulher e com aquela mulher, agora com aquelas duas, agora vou ter uma relação homo, agora vamos ter um grupal, agora vamos... De cada relação que você tira um prazer de 10 minutos, de cada 10 minutos de prazer você perde 1 ano de vida, porque o vazio vai se estabelecendo, porque nenhuma relação que você está tendo, que embora te faça arrepiar e sorrir, nenhuma delas está gerando vida dentro de você e está construindo vida dentro de você. Se cada relacionamento construísse em mim um tijolo que vai edificando em mim uma casa, cada tijolo vai aumentando a minha casinha, cada relação, cada alegria que eu tenho do lado de fora, na balada, na zoeira, na balbúrdia, na bebedeira, na orgia, se cada coisa dessa que o homem, nisso no que o homem busca prazer, gerasse vida, construísse algo, cada experiência dessa fosse um tijolinho, cada sorriso, cada gargalhada, cada sensação de liberdade, gerasse um tijolo que construísse uma casa para você, ótimo, mas é exatamente o oposto. De cada experiência que só satisfaz teu corpo, é um tijolinho que está sendo tirado de dentro de você. É um vazio que está aumentando. É um buraco que está se abrindo. É um universo dedicado ao nada que está sendo estabelecido dentro de você. E você está sempre tendo que buscar uma experiência nova, algo novo. O que essa geração perdeu, já falei aqui, a capacidade de estar. Ninguém consegue mais estar em paz. Tem que fazer alguma coisa. Tem que produzir alguma coisa. Porque quem para, pensa, quem pensa, sofre. Então não vamos parar para pensar. Quem pensa se encontra com angústia. Aí você, quando chega no final de semana, qual é boa, qual é boa, qual é boa? O que a gente vai fazer? Hoje não tem nada para fazer. Aí tu deprime. Ai, meu Deus, não tem nada para fazer. Aí você tem que se encontrar consigo, né? Tem que se encontrar com o universo edificado para o nada. Porque você não tem onde ocupar a tua cabeça. Você não tem onde ocupar o teu coração. Tem que se olhar no espelho da alma. Tem que se encontrar e você diz, meu Deus, eu não entendo de onde vem esse tanto vazio.
não sei de onde vem essa coisa toda. Porque você está buscando experiências que não podem satisfazer a alma. Você só está buscando experiências que só satisfazem o corpo. Não tem como. O que sobra é vazio. Isso não é profecia, não. Isso é realidade. Diga para você que isso é mentira. Você que está aqui não quer nada com Deus, diga para você que você não tem um buraco dentro do teu peito. Você pode mentir para a tua nega que está do teu lado, para o teu negão, para o teu lourão, para a tua lourão. Mas para você, diga que você não tem. Diga que não tem dias que você acorda, que se você pudesse, você nem acordaria. Diga que você está caminhando, tua mente some, você é um corpo andante. Andando ao léu. Sem razão alguma para existir. É a realidade da pós-modernidade. Como eu tenho dito, a gente só não acredita mais nisso porque o Facebook nos vende a ideia de um mundo muito feliz. A gente olha para o Facebook, não, o pastor está falando, não pode ser verdade, pô. Que isso? Eu estou vendo o Face dessa menina aqui, ela não pode ter esse vazio que o pastor está falando, pô. Aí, olha o sorrisão dela. Ela escreveu, se sentindo feliz. Tinha que botar do lado, se sentindo mentirosa. Se sentindo vendedora de imagem. Aí, as pessoas vêm para a igreja, aí acham os camaradas assim, ó, pare de sofrer. Pô, quem é que não quer parar de sofrer, meu Deus do céu? O que tem que fazer, pastor? Compra essa água aqui que eu trouxe do Rio Jordão. Nada, é da bica ali, da esquina ali, ó. Porque como é que eu vou trazer água para 4 mil membros, por exemplo? Aí o cara está na televisão vendendo água do Jordão, tem 20 mil pessoas na igreja dele. Aí eu fico pensando, o cara é muito carro-pipa de água que veio dentro do avião, cara. Mas o cara, ele acredita, mesmo contra a razão. Por quê? Porque ele quer parar de sofrer. Aí vem Paulo, como você já me ouviu pregando, Paulo falando a Timóteo, né? Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. A igreja moderna diz, pare de sofrer. Vem Paulo, o herege, e fala, sofre comigo. Pô, peraí, Paulo, que parada é essa de sofre comigo? Nós não somos de Deus, Paulo? Ele tem que acabar com o meu sofrimento, Paulo. Paulo, eu nasci de novo, Paulo. Eu estou no reino de Deus, Paulo. O reino de Deus habita em mim, Paulo. Como é que você me fala, sofre comigo? Ele tem que acabar com o meu sofrimento. Não, Paulo está dizendo, não, o sofrimento é inerente à existência. Quando eu preguei sobre esse texto, eu citei Descartes que diz, existo, logo sofro. Eu falei, penso, logo existo. Eu falei, existo, logo sofro. Porque o sofrimento é inerente à vida. E por que tem gente dizendo, o reino de Deus não existe? Deus não existe. Porque eles criaram um reino no qual não há sofrimento. Num reino que cria seres especiais, ou seja, supra-humanos. E ele entra na igreja contemporânea de mercado e diz, pare de sofrer. Aí bota um monte de gente dando testemunho dizendo que parou de sofrer. Mas não fala quantos entraram lá e que continuam sofrendo. Aí nós criamos um reino que não existe, nunca existiu. Que não é um reino que se traduz em férias existenciais eternas. Não, o reino de Deus é reino de trabalho. O reino de Deus tem a ver com trabalho. Trabalho pressupõe, entre outras coisas, disciplina. Tem hora de acordar, hora de almoçar, hora de lanchar, hora de sair. Então, no reino de Deus, requer-se disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus em nós, mas eu tenho que ter disciplina vivencial. Eu não posso ser extravagante, vivendo num dia o que eu tenho para viver no mês. Porque senão eu vivo um dia com tanta intensidade, uma overdose de vida, extrapolo. Amanhã eu estou no deserto. Tem que ter disciplina na palavra, disciplina na oração, disciplina na comunhão. Trabalho pressupõe disciplina. Trabalho pressupõe cansaço. Quem trabalha, cansa. Então, quando ele diz o reino está dentro de vós, ele está dizendo, você está pensando que você não vai cansar, não, cara? O reino está dentro de você, mas você continua você. Você é de carne e osso. Toda carne tem limite.
E na angústia, toda a carne se trai. Toda a carne tem limite. Então, saber que o reino está em mim, não significa dizer que eu viro super-homem. Eu continuo um homem, só que diferente de quem não tem reino, um homem que se conhece e que sabe seus limites e que, portanto, não coloca chapeuzinho onde não se possa pegar de volta. Que não se doa a relacionamentos que não são construtivos, a não ser que seja para construir alguém destruído. Que não vive nababescamente um evangelho ostentação. Nada. Basta cada dia o seu mal, como basta cada dia o recurso que você precisa para aquele dia. Viva para impressionar Deus e não aos homens. Porque é muito mais fácil agradar a Deus que aos homens. Agradar os homens é impossível, meu. É, irmã, isso aí mesmo. Não dá. Trabalho pressupõe perigo. Trabalho pressupõe impossibilidades. Por quê? Porque no trabalho as horas não são nossas, nós vendemos o patrão. Então eu estou tanto querendo fazer isso aqui. Não, esse horário não é teu, você não pode. Então você tem limite. Mas eu sou cidadão do reino. Você tem limite mesmo sendo filho de Deus. Você tem limites. A gente precisa entender esse reino. Então, a ideia que muitos temos de que estar no reino é só vitória é equivocado. Agora, para a gente terminar, é preciso entender também que o trabalho do reino não é o mesmo que o trabalho para uma religião. Quem são as pessoas cristãs que estão ficando pelo caminho? Os que imaginam estar trabalhando para o reino, trabalhando para uma religião. Os que imaginam estar trabalhando para o reino, trabalhando para uma igreja. Reino é reino, igreja é igreja. Reino é reino, religião é religião. Não são a mesma coisa. Por quê? Porque embora trabalho pressuponha disciplina, perigo, impossibilidade, limite, cansaço, tudo isso que eu acabei de falar, também trabalho pressupõe o quê? Recompensa. Trabalho pressupõe realização. Trabalho pressupõe prosperidade. Trabalho pressupõe alegria. Então, quando eu trabalho para o reino de Deus, eu posso ter cansaço, limite, perigo, mas eu também tenho alegria, eu tenho recompensa, eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho realização. E qual a recompensa de quem trabalha para o reino? Bom, eu tiro lá de Paulo, Romanos capítulo 17. Abre a tua Bíblia aí para mim. Romanos capítulo 14, perdão. Porque estão ensinando aí afora que a recompensa do reino é saúde, a recompensa do reino é dinheiro, a recompensa do reino é matéria, é coisa material, a recompensa do reino é a mesma recompensa do capitalismo. É um equívoco. Dizer que a recompensa do reino, do trabalhador do reino, é a mesma recompensa que o seu Joaquim da padaria dá para o seu funcionário é brincadeira. Dizer que a recompensa do reino é a mesma recompensa que o presidente da Volkswagen dá para o seu funcionário é brincadeira. Se a recompensa do reino de Deus, do empresário do reino, fosse a mesma recompensa do empresário da terra, eu não queria esse Deus, pô. Você está maluco? Porque a riqueza do empresário da terra, diz a palavra, a traça e a ferrugem consomem. Então, não pode ser a mesma recompensa do reino. Você não pode acreditar que a recompensa do reino seja uma recompensa material que a traça e a ferrugem consuma. É diminuir demais o meu Deus, dizendo que o que Deus tem para mim é uma casa nova. Dizer que o que Deus tem para mim é um carro novo todo ano. O que Deus tem para mim, eu cheguei nessa igreja, cheguei com Fusquinha e agora eu estou com a Range Rover. Ó, irmãos, eu cheguei aqui, eu morava no Jardim Novo, agora eu estou morando na Vieira Solto. Foi Deus quem fez isso? Foi. Agora, o que Paulo diz? O que é a recompensa do reino, meu irmão? Veja aí, ó, 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no quê? No comer e do beber. Olha para cá.
não consiste na matéria. O reino de Deus não se solidifica, não recompensa, não se estabelece com coisas materiais. Voltemos para o texto. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas no quê? Na justiça, na paz, que mais? Alegria no Espírito Santo. Justiça. O que é? No contexto do texto que lemos. Ver cumprida a promessa. Quanto que eu te prometi, moleque? 1 denário. Está aqui. Você não vai saber o que é frustração. E se foi ele que te prometeu aquilo para aquele dia, o que ele te prometeu é justo, é suficiente. Ninguém passa necessidade vivendo no reino cujo rei é Jesus de Nazaré. Não existe isso. Justiça. Se a justiça é feita com o suprimento de todas as minhas necessidades, ora, o que isso vai gerar em mim? Paz, lógico. Porque a paz é ausência. Não tem como ter paz se você dorme ouvindo o som do estômago, fome. Não tem como ter paz ouvindo o choro das crianças, fome. Não tem como ter paz tendo uma família arrebentada. Não tem como ter paz sem ter para onde voltar. Não tem como. Ora, só a paz no estabelecimento da justiça. Agora, se a justiça do reino for estabelecida na vida, por causa do nosso trabalho como privilégio de ser e para a glória dele, então a justiça é feita. Se a justiça, a paz em nós, e se a justiça que produziu paz de verdade, o que é que sobra no final? Alegria no Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força. Significa dizer, porque a justiça foi feita, a paz se estabelece, você é batizado na alegria do Espírito Santo. Quem dorme alegre, acorda alegre. Quem acorda alegre tem um dia abençoado. Aí você pode ser pessimista e falar assim, não, pastor, mas o diabo pode tentar o teu sono. Não, se você está debaixo da justiça do reino, na paz do reino, na alegria do Espírito Santo, ele também diz para você, deita e dorme. Porque os meus amados, eu abençoo enquanto dorme. O salmista foi quem disse, eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Ora, como que o cara não vai acreditar no reino de Deus? Pô, lamento, cara, se você não acredita. Respeito cada ateu, respeito cada agnóstico. Mas eu não gasto um minuto da minha vida discutindo sobre. Não me peça para discutir isso. Nunca o sagrado conseguirá hegemonia de ideia. Para os que perecem é loucura. Para os salvos é o quê? Quantos salvos nós temos aqui? Vamos aplaudir ele bem forte. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, apegue-se à mensagem da cruz. Não perca tempo. Porque o sagrado nunca conseguirá hegemonia ideológica. Todo mundo pensando a mesma coisa. Até porque alguém disse, né, que a unanimidade é burra. Um outro alguém disse, se todos pensam igual, é porque não tem ninguém pensando. E eu creio totalmente nisso. Então você que é cidadão do reino, guarda essa palavra, não perca a palavra de quarta-feira que vem, não. O reino de Deus pressupõe trabalho. Só pode ser visto por quem negou a si mesmo. Só dá para ser visto por quem negou a si mesmo, porque ele não vê o reino na perspectiva da justiça própria, mas ele vê com a mente de Cristo, com os olhos do seu Senhor. E só dá para ver do lado de dentro, porque quem não entrou vai duvidar da existência da nave até o fim da vida. Que o Deus do reino nos abençoe. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Vamos ficar em pé? Aleluia. Quantos são gratos por essa palavra aí ao Senhor? Demais, né? A Bíblia é muito maravilhosa. Jesus amado, como que é? Como é tremendo, como é tremendo. Vamos orar, vamos embora para casa. Paizinho, muito obrigado. Teus filhos, nós, teus filhos, tivemos um dia cansativo. A grande maioria aqui, Deus, veio do trabalho, um trabalho duro, transporte duro, trânsito duro.
Viveram um dia cansativo, pesado, muitas vezes aborrecedor, injusto, mas nós, escolhemos terminar o dia aqui na tua casa, na tua presença. E nós queremos te dizer, ó Deus, valeu a pena cada minuto, valeu a pena o esforço, Deus. Como é bom estar no lugar no qual tu falas. Como é bom ouvir a tua voz, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um cidadão do reino, de fato e de verdade. Que nós sejamos morada desse reino, porque o reino de Deus está em nós. Queremos ser casa para o teu Espírito Santo. Queremos ser casa para a tua casa, para a tua morada. Queremos ser casa para o teu reino. Nós não queremos ser habitação de amargura, de ódio, de vazios. Nós não queremos ser, ó Deus, habitação da dúvida, da ganância. Nós queremos ser habitação do Todo-Poderoso. Já que isso é possível a nós, pelo sacrifício da cruz, nós escolhemos ser morada do Altíssimo. E tu sabes quem ora isso de verdade, Deus. Capacita-nos para isso. Que a tua palavra nos leve a todo entendimento. Para que nós não vejamos os nossos olhos embaçados pelas dores da vida. Te louvamos porque o teu reino é um reino de justiça, paz, alegria no Espírito Santo, a despeito do trabalho que temos nesse reino. Renova as nossas forças. Queremos trabalhar até o fim da vida, atrás da recompensa que tu quiseres nos dar. Muito obrigado por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares e pelo sacrifício da cruz, pelos méritos de Jesus, nos conceda um restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos agradecidos e abençoamos teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Estou aqui e aguardo você. Não se esqueça de dar um abraço no teu irmão.